Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá, queridos e queridas. Vamos a mais uma reflexão à luz da doutrina espírita. Antes da gente bater um papo, digamos assim, mesmo à distância, sobre o assunto que nos foi dado, vamos fazer a nossa prece inicial. Como preparação para a prece, nós vamos ler a mensagem do Espírito André Luiz, que a gente encontra no livro Espírito da Verdade, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, e é o capítulo 72 deste livro. E que se chama... Desculpe, o capítulo é 76, tá, queridos? O capítulo do livro é 76, do livro do Espírito da Verdade, que nós vamos ler como página preparatória para a nossa prece. É do Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, e o nome é Letreiros Vivos. E assim nos fala André Luiz. Nas faixas mínimas da sua experiência cotidiana, surge o roteiro humano que vos representa para os outros. Os traços do semblante pintam-lhe o clima interior. Os seus objetos de uso pessoal compõem o edifício da sua simplicidade. A ordem dos seus afazeres indica-lhe o grau de disciplina. O cumprimento das suas obrigações denuncia-lhe o valor da palavra empenhada. O teor da amizade dos seus vizinhos para com a sua pessoa qualifica a sua capacidade de se fazer entendido. O diapasão da sua palestra dá o tom da sua altura íntima. A segurança da sua opinião traduz a firmeza dos seus ideais. Os tecidos que lhe envolvem o corpo configura-lhe o senso de naturalidade. As iguarias da sua mesa revelam-lhe o papel do estômago no mundo moral. A natureza do cuidado com o seu físico fala francamente das suas possíveis relações com a vaidade. O seu presente diz para todos o que você foi no passado e o que você será no porvir, com reduzidas possibilidades de erro. A uniformidade entre o movimento das suas ideias, dos seus conceitos e das suas ações disseca à vista de todos a fibra da tua vaidade. Todas as criaturas que lhe partilham a existência leem incessantemente os letreiros vivos que lhe estabelecem a verdadeira identidade nos panoramas da vida, respondendo-lhe às mensagens inarticuladas com aversão ou simpatia, contentamento ou desagrado, conforme a sua plantação de bem ou mal. Que assim seja, Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome para refletirmos a respeito de nós à luz da doutrina espírita. Contamos com a presença amiga, através da intuição, da inspiração, dos companheiros espirituais que coordenam este trabalho. Sê conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Queridos e queridas, antes da gente começar, eu já peço desculpa se nesse vídeo sair latidos de cachorro, mas é que a minha cachorrinha está deitada aqui e eu estou gravando isso no horário da manhã e de vez em quando ela sai correndo daqui da onde eu estou, do meu lado, latindo. Então eu peço perdão a vocês por esse contratempo, mas faz parte do contexto da gênese desse material. Sendo dito isso, vamos ao assunto. Bom, o assunto que a gente tem para refletir tem o título de Ideias Inatas, que compreende da questão 218 a 221A do capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos. E esse capítulo 4 tem o título da pluralidade das existências, ou seja, é um assunto que compõe a questão da reencarnação.
E como é que a gente vai fazer? Eu vou dar uma breve introdução, contextualizando o tema, e depois eu vou ler as questões e nós vamos fazer breves comentários, mas que vocês fiquem com o dever de casa de ler com mais cuidado e refletir mais minuciosamente sobre essa questão. Ou melhor ainda, quem ainda não faz, se tiver a possibilidade e a vontade firme, participar de um grupo de estudos doutrinários da doutrina espírita em um centro espírita presencialmente ou online. Dito isso, vamos contextualizar. Bom, ideias inatas, ou a gente pode chamar de inatismo, é um assunto discutido pela filosofia. E era um assunto de muita repercussão, podemos dizer assim, na época de Kardec. Por quê? Porque fazia parte, e faz parte, melhor dizendo, do racionalismo trazido por René Descartes no século XVII, que ainda exercia muita influência naquela época. Então, era uma discussão constante se nós tínhamos, né, já vamos entrar no assunto, se a gente já nascia com algumas ideias inatas, que não tinham aprendizado, a gente já nascia com elas, e são universais. E o René Descartes é, é, postulava isso na sua filosofia. Inclusive, isso tem uma ligação muito direta com a crença em Deus. René Descartes dizia que nós, toda a humanidade, todos, já trazíamos impressos em nós a ideia da existência de um ser superior, no nosso caso, Deus. Né? Isso no século XVII, principalmente no início do século XVII, isso permeava a cultura geral e era muito discutido. A gente não vai entrar no assunto do racionalismo, porque não é à noite. Não é o assunto que a gente está tratando, mas é só para a gente fazer uma ideia, contextualizar até o porquê do Kardec fazer essa pergunta. Porque era algo que fazia parte, como a gente já falou, das conversações, do, do, da filosofia, da ciência da época. Então, logicamente, que ele vai perguntar uma coisa dessa. Será que nós espíritos, quando reencarnamos, trazemos ideias que já estão impressas em nós, que a gente não precisa de aprendizado prévio, elas já fazem parte da nossa natureza? Ideias inatas é mais ou menos isso. Então, vamos às questões de O Livro dos Espíritos para a gente ver como é que Kardec compõe esse raciocínio. Questão 218, Kardec pergunta: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Por que Kardec pergunta se traz alguns vestígios das percepções e dos conhecimentos? Porque se a gente lembrar que uma das características principais da reencarnação é o esquecimento do passado. Se a gente esquece o nosso passado, enquanto a gente está na carne, agora encarnado, será que a gente traz pelo menos alguma coisinha, alguma percepção, algum resquício, como ele fala, daquilo que a gente já tem adquirido nas nossas existências? É isso que ele está perguntando. Aí os espíritos dizem assim: não, guarda vaga lembrança. Vou repetir, tá? Guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. A gente não tem uma ideia clara, precisa, mas a gente já traz rudimentos, digamos assim, de conhecimentos que a gente tem, principalmente aqueles que serão necessários para que a gente leve a nossa reencarnação. Por que isso? Porque a aprendizagem é cumulativa, a gente não perde, mas ela é cumulativa e ela vai se renovando.
Então, a base, o fundamento de muita coisa, a gente traz com a gente, que vai sendo o quê? Desenvolvida, ampliada, à medida que a gente vai ampliando também o nosso processo de aprendizagem, sobretudo da lei de Deus, que a gente vai voltar a isso daqui a pouco. E aí ele faz uma outra pergunta, que é a pergunta 218A. Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Ou seja, então isso não é um delírio, isso não é uma invenção, isso não é algo que não existe, digamos assim, né? É fruto da nossa imaginação, melhor dizendo, de crenças não sustentadas. Por quê? Porque se você tem toda uma teoria, se você tem todos os saberes, digamos assim, que se baseiam numa existência única, que o espírito é criado no momento do nascimento, como é que você vai trazer ideias inatas? Como é que isso acontece? Certo? E aí os espíritos respondem: Não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Então, a gente já tem todo um corpo de conhecimento. Por exemplo, falar de Jesus, os evangelhos. Quantas encarnações a gente já tem mergulhados em culturas cristãs? Quantas religiões cristãs nós frequentamos nas nossas encarnações? Então, assim, é, as histórias do Evangelho não nos são estranhas. Nós já trazemos isso guardados em nós, na nossa memória, podemos falar assim, espiritual. Contudo, ao reencarnar, a gente traz os resquícios e vai ampliando a visão dessas histórias à medida que a gente vai conhecendo mais, que a gente vai estudando, que a gente vai compreendendo toda a simbologia que envolve essas passagens evangélicas, né? Então, assim como a gente tem resquícios, por exemplo, se a gente passou por religiões de procedência, por exemplo, pelo hinduísmo, budismo, muçulmanos, fomos pelo Islã. A gente traz isso dentro da gente. Não quer dizer que a gente vai usar agora, que isso vai ser questão aqui, que vai ser perguntado também. E ainda nessa questão 918, tem a subpergunta B, que Kardec pergunta: grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Ou seja, a gente está lembrando e a gente traz todo o corpo de conhecimento nessa encarnação, da encarnação anterior a essa, a mais recente, anterior. Aí os espíritos dão a seguinte resposta: nem sempre, tão grande quanto talvez o supunhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma a outra pode ele ter progredido. O que ele quer dizer é o seguinte, vamos lá. A, é, a gente pode, por exemplo, neste momento, estar resgatando questões de 3, 4 reencarnações passadas, não necessariamente da última. Na última encarnação, por exemplo, a gente pode ter reencarnado em algum país da Europa, vamos pegar um lá, na França, né? Vamos pegar o país Kardec, pode ter reencarnado na França,
ter sido uma pessoa que frequentava a alta sociedade, uma pessoa de poder, de dinheiro, então a gente vai ter uma característica, ou melhor dizendo, a gente podia ser um intelectual que estudava ciências, as ciências exatas, uma física, uma química, por exemplo. Agora nós estamos reencarnados no Brasil. E a gente está ocupando uma posição completamente diferente daquela, ou seja, a gente é, é pobre, que nós somos, né? Então a gente faz parte da classe trabalhadora, que tem que acordar cedo para pegar trem, pegar ônibus, toda essa conjuntura nossa, a gente trabalha a beça, e a gente reencarnou é, com alguma dificuldade, digamos assim, ou nem muito interesse justamente nas ciências exatas que a gente, na reencarnação passada, teve. Por quê? Porque no presente, neste momento, nas atuais circunstâncias, nós não necessitamos utilizar estes conhecimentos para que nós possamos fazer a nossa trajetória reencarnatória. Assim como uma pessoa hoje que está em condições de rua pode, na última reencarnação, ter sido uma pessoa extremamente rica, independente de estar em expiação ou não. A gente não vai entrar nesse assunto, né? Ou melhor dizendo, uma pessoa que foi muito rica na última encarnação, como a gente falou, que trabalhou com o poder, ou teve destaque no mundo acadêmico, enfim, né, uma posição, entre aspas, de acordo com a nossa sociedade privilegiada, hoje pode ser um trabalhador simples, pode ser um caixa de supermercado, um companheiro nosso que trabalha na limpeza pública, entendeu? Dependendo daquilo que ele necessite para a sua caminhada reencarnatória. Em contrapartida, esta nova existência pode ter ligação com 3 ou 4 reencarnações anteriores, que ele pode ter falhado e ele necessita desse aprendizado para que ele retome essa reencarnação. Entenderam o que a gente está querendo falar? Tudo é muito relativo quando a gente fala de reencarnação. A gente tem que ver o todo do espírito. Então, a gente já adianta aqui para a gente ter muito cuidado ao falarmos que uma pessoa é muito inteligente, ao nós destacarmos conhecimentos acadêmicos, literários, seja lá o que for, como sinônimo de uma pessoa mais inteligente do que a outra. Um companheiro nosso, uma companheira que hoje está passando pelo analfabetismo, não significa que ela não seja um espírito que tenha um grande cabedal de conhecimentos, mas que no momento ela precisa passar por essa experiência para adquirir os aprendizados que esta experiência pode lhe trazer, sobretudo no campo ético-moral. Que, em contrapartida, vai ajudá-la a usar melhor todo o conhecimento intelectual que ela já tem guardado dentro de si em reencarnações próximas. E o que ele fala aqui também é que quando a gente desencarna, a gente toma consciência do significado da imortalidade, nós podemos fazer parte de estudos na erraticidade, que vão ampliar o nosso conhecimento, que vão ampliar a nossa visão e a nossa perspectiva de vida. Então, a gente já trouxe alguma evolução intelectual, de aprendizado, de conhecimento. Porém, nós necessitamos da existência na carne, da encarnação, do esquecimento do passado
só tendo esses resquícios para colocarmos, para saber se nós realmente já compreendemos todo o conhecimento, principalmente no campo da moral, que adquirimos na espiritualidade, ou melhor, na erraticidade, em prol do bem e da caridade. Está entendendo? Olha só como a nossa doutrina é redonda. Por isso que é fora da caridade não há salvação. Mas vamos voltar aqui. Questão 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo e etc. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Então, vamos falar um pouquinho sobre aqui. Por exemplo, um Einstein da vida, né? Um cientista da envergadura do Einstein. Ele não é forjado nessa encarnação. Para ele ter vindo com esta tarefa de revolucionar o campo da física, é porque ele é um espírito que vem, olha o que a gente falou, né, anteriormente, há várias reencarnações adquirindo os conhecimentos necessários para que ele possa desenvolver essas questões. Então, a gente pode ampliar isso para todos os campos. Agora, uma questão importantíssima. Um grande conhecimento intelectual não significa que a gente já tenha uma grande vivência no nosso dia a dia no campo do bem e da moral. Uma coisa independe da outra. Claro que o conhecimento intelectual alavanca o moral, como ensina o Espiritismo, isso é fato. Mas, às vezes, a gente confunde essas questões. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando fala sobre isso. A mesma coisa são essas crianças prodígios, né? Então, a gente tem que, primeiro, é normal. Aí a gente pode usar essa palavra, é normal, é mesmo natural que gerações posteriores a nossas, que estão reencarnando agora, enfim, sejam mais espertas, tenham uma postura mais ampla, principalmente das questões intelectuais, do que a gente, porque isso faz parte da lei de progresso. Isso é esperado. Mas como fala a Gênese, no capítulo 18, que fala da nova geração, dos tempos são chegados, não significa efetivamente que essa pessoa já esteja moralmente, a gente está frisando muito esse assunto, moralmente preparada para lidar com o mundo. Elas trazem um potencial enorme já no campo da fé, no campo intelectual, até mesmo na disposição para fazer o bem. Mas se essas potencialidades não forem bem direcionadas pela educação, enquanto reencarnados, sobretudo no âmbito familiar, não significa que essas pessoas vão ampliar esses conhecimentos e que vão atuar de uma forma, como é que a gente pode dizer, mais caridosa, digamos assim, na sociedade. O que a gente está vendo agora? Toda uma geração com um potencial de inteligência até bastante grande, né? Com uma lucidez, menos preconceituosos, enfim, uma série de coisas. Mas, em contrapartida, é uma geração que está sendo chamada de geração ansiosa. Por quê? Né? E olha que a gente não vai entrar nesse campo de discussão, porque não é o assunto, tá? Mas a gente tem que esperar isso. Com relação às crianças prodígios, a gente fala no campo da medicina, da ciência mental, enfim, de que
a gente tem que esperar até os 5 anos para saber se realmente é uma criança prodígio. Por quê? Porque até os 5 anos a gente está muito próximo da nossa da espiritualidade, da vida espiritual. Então, a gente pode estar reproduzindo muito daquilo que tem a ver com a nossa vivência enquanto espírito, né? Ainda. Espírito desencarnado, melhor ainda. Aos 5 anos, a ciência já fala isso, Kardec traz isso também quando fala de infância, o espírito, como é que eu vou dizer? A matéria começa a exercer uma influência maior sobre o espírito. Então, às vezes, aquela criança que era prodígio esquece e tem um comportamento completamente diferente. Tá? Então, a gente tem que esperar isso, e tem que respeitar a criança, né? Não fazer disso um alarde e nem colocar essa criança como se ela fosse um missionário, tá, gente? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente traz muito sofrimento para a pessoa por não respeitar ela nas suas individualidades, como espíritos imperfeitos em processo de prova e expiações que a gente ainda tem. Né? A gente pode trazer uma criança, aquele espírito ali pode ter, como a gente falou, um cabedal enorme de conhecimento intelectual, mas uma fragilidade emocional enorme, que às vezes a gente fica tão vaidoso, fica dando tanto destaque àquela questão, a gente força aquele espírito a certas situações e a gente não trabalha aquilo que ela está precisando muito, que é justamente o fortalecimento e o equilíbrio das suas emoções, tá? Então, dito isso, vamos à questão 220, que fala assim: pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, desde que conspurgou a sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Bom, vamos dar um exemplo aqui. A gente já falou sobre isso anteriormente. Vamos dar um exemplo aqui. Nós estamos lembrando da nossa querida Ivone Amaral Pereira. Ivone Amaral Pereira, nos seus livros, vocês me desculpem, eu não vou lembrar qual é o livro exato. Ou é Recordações da Mediunidade ou Devassando o Invisível, é um dos dois. Ela nos relata que ela tinha uma amizade com o espírito do Frederic Chopin, o grande músico, né? De vez em quando ela não estava bem, quando ela estava precisando de um acolhimento, de um ombro amigo, este espírito, o Chopin, se fazia presente e dialogava com Ivone Amaral Pereira, com Dona Ivone. E aí, ela, muito curiosa, perguntou para ele por quê. Porque a Dona Ivone, né, que ele conhece a biografia dela, se não é muito interessante, ela é uma pessoa que, nesta encarnação como Dona Ivone, teve uma pouca escolaridade, não teve nenhuma ligação assim mais forte com as artes, como está falando aqui. Ela sabia quem era o Chopin, mas não tinha o conhecimento, sabe, da música e tal, e tal, e tal. E aí o Chopin falou para ela que numa das reencarnações passadas dela, numa daquelas que ela relata para a gente, ela foi uma grande pianista. Ela era uma pianista de excelência, principalmente dele. Então, isso fez com que eles tivessem esta conexão. Entendeu? Então, o que a gente está querendo dizer? Dona Ivone já traz esse espírito, já traz no seu DNA espiritual, se a gente pode falar assim, na sua memória, esse conhecimento enorme de música, inclusive como pianista. Mas na encarnação dela como Dona Ivone, ela não tinha nenhuma aptidão, nenhum conhecimento, digamos assim, a gente pode falar assim, até interesses nessa área das artes. Ela não demonstrava todo esse conhecimento. Por quê?
porque ela necessitava ter isso adormecido para que ela pudesse desenvolver esse outro lado dela, que foi essa magistral contribuição que ela nos trouxe no campo da mediunidade, no campo do estudo, sobretudo no conhecimento com relação aos nossos companheiros suicidas, tá? Então, é nesse sentido. E outra coisa interessante é que o Chopin, nesses relatos, tem uma hora que ele se despede dela, porque ele precisa reencarnar, e ele fala para ela que ele vai reencarnar no, no campo das ciências exatas, não como músico. Porque no campo das artes, e aí a gente, quando fala em arte, é arte no geral. No caso do Chopin, não só da música, mas das artes plásticas, da literatura, seja lá o que for. Ele falou que ele precisa ter adormecido esse lado das artes, que ele já tinha adquirido um grande gabedal de conhecimento, para desenvolver esse outro lado, que é o lado das ciências exatas, e olha que interessante, de lidar com o próximo. Porque, enquanto no campo das artes, são atividades muito solitárias, e que ele precisava agora estar em atividades em que eles estivessem em contato mais próximo no acolhimento do outro. Está dando para entender essas questões? É por aí que a coisa que vai a coisa, tá? E a última questão, que é a 221, Kardec pergunta: dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, amiudamente, abafa esse sentimento. Pois é, como a gente vai ver mais à frente aqui no Livro dos Espíritos, na questão 621, que a lei de Deus está gravada na nossa consciência em germe, em potencial, em semente. E que de reencarnação em reencarnação a gente vai desenvolvendo, ou seja, a gente traz sim a ideia inata de que a gente tem um ser superior que cuida da gente, que rege toda a vida, que rege tudo o que acontece. Mas, dependendo da nossa trajetória, pelo nosso orgulho, pela forma que a gente desenvolve a nossa visão e perspectiva de mundo, a gente pode negar que existe Deus. É isso que ele está falando. Mas todos nós trazemos, porque nós temos impresso em nós, todos os espíritos, somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, a gente traz o seu potencial de amor, então a gente traz no nosso DNA espiritual essa crença, mais do que crença, essa fé de que existe efetivamente, substancialmente, um ser superior que nos ampara, que nos ilumina, que nos orienta e que rege a nossa vida. Então, essa é uma ideia inata que, como a gente falou, o Descartes já trazia na teoria dele, né? Olha que interessante. E aí tem a subpergunta A, que Kardec pergunta: serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal o motivo por que em toda parte a encontraremos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição, que é a nossa trajetória. Mas isso de reencarnação em reencarnação
todos nós espíritos vamos nos libertamos desses preconceitos, dessas crendices, superstições, e vamos cada vez mais tomando consciência de que nós somos espíritos imortais, encaminhada rumo à nossa condição final, que é de espírito puro. Então, todo mundo traz isso instintivamente na gente, que a gente vai desenvolvendo de período, de pouquinho em pouquinho, né? E aí a gente lembra mais uma vez, por que que a doutrina espírita está em tudo? Porque a doutrina espírita, ela é a sistematização da lei natural, da lei de Deus. Tudo que a gente lê, estuda, reflete a respeito em O Livro dos Espíritos e nos demais livros da codificação espírita, e em contrapartida nas obras subsidiárias sérias, e mais uma vez a gente frisa, não é porque é um livro, uma mensagem, seja lá o que for, de um espírito, por via mediúnica, que é espírita, porque a mediunidade é algo inerente ao ser humano, está erradicada no organismo, então ela não está restrita aos espíritas, certo? Isso faz parte da humanidade. O espiritismo é que tem uma forma de tratar essa mediunidade, que é a mediunidade com Jesus, que é de trabalho. E não estamos aqui dizendo que a forma como a gente trabalha a mediunidade é melhor do que quaisquer outras formas de se trabalhar a mediunidade. Porque, como os espíritos falam, a melhor religião é aquela que faz melhores homens de bem. Então, é isso que importa na nossa reencarnação, né? A forma como se usa a mediunidade, nesse sentido, não tem muita importância para a espiritualidade, mas sim como é que a gente está usando isso. Está usando para fazer o bem? Então a gente está no caminho certo. Então, o que a gente está querendo dizer é que, para ser uma obra espírita, tem que estar dentro dos princípios básicos da doutrina espírita. E isso, queridos e queridas, a gente adquire a partir do estudo sério, sistematizado e continuado da codificação e da doutrina espírita como um todo, né? Então, vamos fazer disso cada vez mais um compromisso nosso, porque isso faz bem para a gente. E sendo assim, vamos encerrar a nossa conversa de hoje, agradecendo a Deus mais uma vez por essa oportunidade, pelo amparo, por nós termos agora mais esta preciosa ferramenta que faz com que a gente, mesmo à distância, possamos estar entrelaçados em pensamentos, em sentimentos, sobretudo, raciocinando sobre nós, sobre a vida, através dessa doutrina preciosa que é o Espiritismo. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, nos ilumine e nos oriente. Que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos lares. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver e amparar nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, e todos os nossos irmãos em humanidade, uma humanidade que precisa tanto, tanto, tanto de Ti, Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Muita paz. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!